Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal. Estamos então no nosso estudo. Vamos falar um pouco hoje sobre conhecimento verdadeiro. Como que o conhecimento verdadeiro ele vem para nós? Quando falo sobre conhecimento verdadeiro, eu falo sobre o conhecimento de Deus que vem por meio da fé. Esse é o conhecimento que eu me refiro. Como podemos obter esse conhecimento? Então vamos lá para mais um vídeo. Espero que você goste. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Então o verdadeiro conhecimento vem por meio da fé. Diz assim, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9:24. Em 1 Timóteo, Paulo adverte Timóteo contra os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber grego, o gnoses, como falsamente lhe chamavam e chamam, pois alguns, professando-o, desviaram-se da fé. Paulo está atacando as tendências teosófico-religiosas que evoluíram para o gnosticismo no segundo século da nossa era. Mestres dessas crenças e práticas aconselhavam os crentes a considerar seu compromisso cristão como um confuso primeiro passo para a estrada do conhecimento e os incentivavam a dar novos passos ao longo dessa estrada. Então, surgiu no cristianismo, durante a história, sempre surgiu heresias. E havia então no segundo século esses mestres do conhecimento, chamado gnósticos, conhecimento entre aspas, conhecimento oculto, que incentivava os crentes a seguir essa estrada do conhecimento divino, mas não pelo ensinamento dos apóstolos. Eles incentivavam os cristãos a seguir essa estrada através do ensinamento novo que eles tinham para eles. E dessa forma, então, eles enganavam os cristãos. Isso era um desafio para os pastores daquela época. E hoje não é diferente, né? No nosso tempo existem muitas heresias parecidas com essa, são novas, velhas heresias. Só muda a roupagem, mas a forma de apresentar-se, no caso, muda, mas o conteúdo é o mesmo. Quando apresentam para você uma forma que aparenta ser uma forma mais profunda de conhecimento, mas que não está nas escrituras, pode ter certeza que aí tem algum engano. Isso aparece nas igrejas, em muitos lugares, esse tipo de ideia que quer levar as pessoas a algo além, algo maior, uma promessa que vai elevá-las a algo maior, quando na verdade está prendendo essas pessoas, está fazendo com que essas pessoas se tornem escravas, daquele sistema, daquelas crenças. E o verdadeiro conhecimento só vem através da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor, revela o verdadeiro conhecimento. Ele tem o verdadeiro conhecimento e Ele dá o verdadeiro conhecimento através da fé, através da meditação na sua palavra. Então esses mestres, porém, tinham a ordem material como desprezível e o corpo como uma prisão para a alma, adotando a iluminação como a resposta completa à necessidade espiritual do homem. Isso apareceu muito nos séculos posteriores, principalmente no ascetismo, que pregava que
o homem deveria se separar da sociedade, ir para um mosteiro, ir para um convento, ir para um lugar, e ali ele cresceria espiritualmente, né? E nós vamos ver que na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa o exemplo para nós, que ele de forma nenhuma ele se isolou, né? O nosso mestre é o contrário, ele estava entre o povo. Como também os apóstolos, eles estavam entre o povo sempre pregando nas cidades, eles não se isolavam para encontrar um conhecimento maior. Óbvio que eles tinham períodos, né, em que eles se consagravam, que eles estavam ali buscando em momentos de jejum, de oração, estavam buscando o Senhor, mas eles não tinham como interesse uma separação, e que com essa separação eles chegassem a algo por causa dessa separação, a um crescimento espiritual exponencial, porque eles estavam se separando. Não, eles estavam apenas se consagrando. Não havia nada por trás dessa consagração, a não ser realmente tirar um tempo ali, um período, para estar ali em meditação, estudando, orando, mas depois eles seguiam a sua vida normal. Então eles tinham a ordem material como desprezível, adotando a iluminação como a resposta completa à necessidade espiritual do homem. Negavam que o pecado fosse alguma parte do problema, e o conhecimento que ofereciam incluía somente palavras de encantamento, contrassenhas celestiais, disciplinas místicas e concentração estática. Então é interessante isso aqui, ó. Esses falsos mestres, eles negavam o pecado, né? Eles usavam palavras, né, de ordem, e eles usavam também formas de disciplinas místicas e concentração estática, né? Hoje nós poderíamos aplicar, né, alguns temas para o nosso tempo, né, que estão muito em alta, como por exemplo aqui, ó, eu fui buscar no Wikipedia, ó, e meditação cristã é uma forma de oração na qual é realizada uma tentativa estruturada de comunicar com e aprender as revelações de Deus. O termo meditação tem origem na palavra latina, né, meditare, a qual tem vários significados, incluindo reflexão, estudo e prática. A meditação é um processo de forma propositada, que de forma proposital a pessoa se concentra num pensamento específico, como uma passagem da Bíblia, e reflete sobre o seu significado no contexto do amor de Deus. A meditação cristã pretende elevar a relação pessoal com base no amor de Deus que marca a comunhão. Tanto o cristianismo ocidental como oriental, a meditação é um meio termo das 3 fases da oração. Envolve reflexão, primeiro nível, mas é mais estruturada do que as diferentes. Os ensinamentos, tanto nas igrejas cristãs ocidentais como orientais, realçam o fato da meditação. Então já entra aqui o catolicismo. A meditação é uma parte integrante do Santo Rosário, uma devoção mariana, enfim, né? Ave Maria, enfim, tem tanta coisa aqui, né? Que mostra aqui os aspectos da meditação em Santa Sé, avisou sobre os riscos potenciais de juntar a diferentes estilos de meditação cristã e não cristã. Então, aqui nós vemos mais ou menos por cima o que seria a meditação cristã, segundo o Wikipedia. E aqui eu dou continuidade ao vídeo, apresentando para vocês aqui um vídeo do pastor Granconato, falando um pouco sobre o gnosticismo no período dos apóstolos, para dar uma incrementada no vídeo. Então vamos ver o que ele fala. Colossenses. E vendo o modo como o apóstolo Paulo refuta a heresia, nós podemos, a partir da refutação, através de um raciocínio reverso, nós conseguimos mapear quais eram as características dessa heresia. Uma delas mencionei agora, essa dimensão legalista do judaísmo, algo ligado fortemente a isso, o ascetismo que rejeita qualquer forma de prazer. Isso procedia mais, não tanto do legalismo judaico, mas isso era a expressão da absorção também de certos conceitos da filosofia grega.
O gnosticismo nascente, o gnosticismo embrionário, foi uma espécie de milkshake, desculpem essa expressão, mas é isso, é uma espécie de milkshake de várias ideias que existiam na época. E dentro dessa mistura, dentro desse amálgama todo, existiam elementos da filosofia grega. E a filosofia grega entendia que a matéria é má. E sendo a matéria má, nós não podemos dar à matéria nenhum tipo de prazer. O corpo é matéria. E sendo o corpo matéria, ele não pode ser agradado, ele não pode ter prazeres. Então, a tendência do gnosticismo asceta, que rejeita esses prazeres, que judia do corpo, era, por exemplo, rejeitar o casamento, porque o casamento implica em prazeres corporais. Então, a proibição do casamento, para que a pessoa não tivesse prazeres físicos. A abstenção de alimentos também com essa dimensão, jejuns e tudo mais, para que o corpo sofresse. O corpo tem que sofrer, o corpo não pode ser agradado, porque o corpo é mau, e é mau porque é material. Esses elementos todos existiam nas concepções dessa seita, dessa heresia que se formava ali e que se disseminava ali no vale do rio Lico, na Frígia, onde se erguia a antiga cidade de Colossos. Eles também ensinavam cultos dos anjos. Esses cultos dos anjos, ao que tudo indica, tinham certos objetivos. Eles acreditavam que os anjos dominavam os astros. E os astros, por sua vez, controlavam o destino dos homens. Então, se eu agradasse os anjos, se eu cultuasse os anjos disporiam os astros de tal forma que essa disposição favoreceria o meu futuro, o meu destino. Então, essas coisas existiam também. Todas essas especulações, superstições ligadas ao paganismo greco-romano, as concepções ligadas ao judaísmo legalista, as concepções ligadas à filosofia grega, tudo isso era envolvido ali num amálgama religioso, filosófico, que foi chamado mais tarde de gnosticismo. E piora, para piorar a situação, é isso que nos assusta quando nós olhamos esse modelo. Para piorar essa situação, os proponentes, os mestres dessas coisas todas, eles não pegavam somente elementos do judaísmo, da filosofia grega, do paganismo, de um modo geral, espalhado pelo Império Romano, não. Eles pegavam também elementos do cristianismo. E era nesse ponto que estava o perigo. Porque eles falavam de Jesus. Eles falavam sobre Jesus, eles falavam sobre as coisas que Jesus ensinou, eles pegavam elementos da doutrina cristã e misturavam nessas coisas. Então, os crentes, eles olhavam para isso e diziam, eles são evangélicos. Eles diriam isso hoje em dia. Eles olhariam, hoje em dia, essa seita seria olhada por nós e nós diríamos, não, eles têm algumas doutrinas diferentes, mas na verdade eles são evangélicos. Eles têm ali algumas posições próprias da denominação deles, mas, na verdade, no fundo, eles são evangélicos, tanto que eles falam sobre Jesus e tudo mais. E, de fato, parece que os gnósticos se aproximavam dos cristãos e eles se infiltravam nas igrejas com um discurso bastante cristão, bastante evangélico. E, depois de algum tempo, então, eles puxavam da manga os seus conceitos ligados aí a essas filosofias falsas todas, e contaminavam a igreja com essas coisas. O maior perigo, talvez, dessas seitas, segundo percebemos aqui em Colossenses, é que essas seitas gnósticas, aqui no começo parece que era só uma seita, se formando ainda e se disseminando. No século II, esse modelo, chamado então gnosticismo, chegou a mais ou menos 800 seitas desse tipo que propunha esse tipo de ensino. Isso... Você vê como o falso ensino se multiplica rápido, né? Era poucas no primeiro século, no segundo já era mais de 800 falsas seitas. E no nosso tempo, essas igrejas que
Eu não estou dizendo assim no geral, mas muitas que, principalmente as que não são confessionais, que não têm um princípio de fé, elas correm um sério risco de adotar vários fundamentos gnósticos, inclusive culto aos anjos, é, sem saberem indiretamente, né, mas por não estarem baseados, alicerçados num conjunto de doutrinas bíblicas e de fé, eles poderão dar lugar, porque há um rodízio muito grande de pregações e pregadores e vários tipos de pregadores que muitas vezes são pessoas totalmente despreparadas, adentram esses púlpitos para pregar. E então essas igrejas, elas se tornam muito mais fácil alvo para esses pensamentos gnósticos, essas heresias adentrarem e destruírem a fé, escandalizando o evangelho. Isso só na Gália, isso só na França. Cerca de 800 seitas que tinham essas colorações gnósticas. Mas aqui não, aqui parece que ela está ainda formando ainda o seu tronco principal. E o problema maior que o apóstolo Paulo condena aqui com bastante veemência, além dos conceitos todos que eu mencionei agora, era o fato de que essas seitas, na sua coloração falsa cristã, ela propunha uma redução da pessoa de Cristo. Dizia o quê? Olha, Cristo, entre os diversos anjos, que são emanações do protopai, do Deus Pai, entre os diversos anjos que controlam aí os astros e, consequentemente, o destino dos homens, Cristo é uma dessas emanações. Ele é um anjo. Ele é uma emanação de Deus como muitas outras. Então, com isso, Cristo era reduzido a uma entidade qualquer, como um anjo qualquer. E a adoração a Cristo, o serviço a Cristo na igreja, era praticamente destruído. E a soteriologia cristã, que vê Cristo como o próprio Filho de Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados, tudo isso é rechaçado. A corporeidade de Cristo era negada, dizendo, olha, Cristo não tinha um corpo físico. E a ressurreição também era negada. Olha, Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque a corporeidade de Cristo implicaria na sua impureza. Corpo é material. Então veja, né, que ela tem vários pontos aqui que o pastor fala, né, e que são pontos que, de uma forma ou de outra, se a igreja não estiver realmente alicerçada na palavra, ela pode cair e se perder, né, nessas situações. Então nós vimos um pouco sobre o gnosticismo, né, demos uma aclarada, né, no pensamento, e aqui continuaria e continua falando o que o pastor falou, né, reclassificaram Jesus como um mestre sobrenatural que parecia homem, embora não fosse. A encarnação e a reconciliação foram negadas e substituíram o convite de Cristo para uma vida de amor, santificado por prescrições para o ascetismo ou permissão para a licenciosidade. Então, isso que eles fizeram, e aqui Paulo, nas suas cartas, ele rechaçou isso, né? As cartas de Paulo a Timóteo, a carta de Judas, de Pedro, e as duas primeiras cartas de João se contrapõem explicitamente às crenças e práticas que mais tarde emergeriam como gnosticismo. Então veja que foi algo que incomodou bastante a igreja no início e hoje em dia não é diferente, só a roupagem muda. Mas onde agora nós vamos dar uma olhada nos versículos, mas onde nós vemos coisas parecidas com essas aqui acontecendo, olha, cuidado. Cuidado, porque pode ter ali um início ou uma base gnóstica, e hoje em dia está muito mais fácil com essa teologia liberal, né? Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas. Era o pedido do apóstolo Paulo
para Timóteo falar para os irmãos. Agora no capítulo 4, ó. O Espírito diz expressamente nos últimos tempos que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então veja aqui o apóstolo Paulo avisando os cristãos sobre essa situação e avisando Timóteo também. Também temos aqui Judas 4, né? Capítulo 1, verso 4. Ó. Se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos, para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Também o 8, do 8 ao 19, o que ele vai falar. Ó. Ele escreve essa carta, né, para advertir os cristãos a batalhar pela fé. Contudo também, esses semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne, rejeitam dominações, difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízos de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então aqui está bem explícito que Judas está falando desses falsos mestres, que nós vamos ver que pelos ensinos aqui, nas referências, eles são falsos mestres que deturpam o ensino da palavra. Essa na verdade, o resumo, né? Eles deturpam ao seu bel prazer e eles acrescentam ao ensino da palavra outras coisas, fazendo as pessoas presas fáceis, né? Porque o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de se deixar levar por essas coisas, né? Essas coisas ocultas. O ser humano ele tem essa facilidade de dar lugar a coisas ocultas, dar lugar a ensinamentos ocultos, dar lugar a revelações, a profecias, a novos ensinamentos. O ser humano muitas vezes ele não se contenta com aquilo que está estabelecido, né? Por isso que diz lá em Eclesiastes: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas vaidades. Então aqui, ó, segunda de João 7 a 11, também o apóstolo João, lá nas suas cartas, ele vai contrapor-se a isso, ó. Já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal enganador é o anticristo, e foi o que o pastor falou ali, né? Também no vídeo ali, sobre esse tema do gnosticismo. Em contraste, a Escritura fala de conhecer a Deus. Agora nós vamos ver o que a Escritura fala sobre conhecer a Deus, né? Aqui nós vimos que esses falsos mestres, eles têm uma visão totalmente equivocada, né? E agora o que a Escritura mostra com respeito ao conhecimento de Deus, ok? Em contraste com tudo isso, então, né? A Escritura fala de conhecer a Deus como o ideal espiritual pessoal, a saber, a plenitude de uma fé, relacionamento, que é o tema do nosso estudo. O conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Deus que vem por meio da fé. Então não há nenhum conhecimento maior ou melhor do que o conhecimento de Deus. Então, qual é o anelo do cristão? Não é por um conhecimento que está lá
por ser revelado, oculto, e que algum mestre tem para passar, e só ele vai ter. O anelo do cristão é conhecer a Deus revelado, e Deus se revela na sua palavra. E Deus, na sua plenitude, está revelado na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. E isso pela sua palavra. E esse deve ser o anelo do cristão. E isso é o que deve ser o alimento, o anseio, o objetivo do cristão na sua caminhada. Conhecer a Cristo na sua plenitude de glória. Cristo e sua revelação nos evangelhos da sua pessoa, da sua obra, de como ele deve viver agora como discípulo de Cristo. Esse deve ser o anelo agora do salvo. Eu gosto de citar Spurgeon quando foi indagado que o que ele faria quando chegasse no céu, e ele disse: eu vou contemplar a Cristo. E depois perguntaram: eu vou continuar a contemplar a Cristo, tá? E depois que você continuar? Aí ele diz assim: nem a eternidade toda será o bastante para contemplar o meu Senhor. Então, é como Agostinho ele fala, né? Tu nos fizeste para ti, Senhor, e nossa alma não encontrará repouso a não ser em ti. Então, Deus criou o homem para quê? Primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então esse é o nosso fim, e esse deve ser então o objetivo do cristão. Agora, quando o cristão é levado por ensinamentos que não levam a ele a esse caminho, cuidado, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo. Não siga esse tipo de ensinamento. Não há outro conhecimento mais glorioso do que o conhecimento de Cristo. Não há outro caminho mais glorioso do que o caminho em Cristo, do que a glória de Cristo. E nos últimos dias, esses tempos trabalhosos que nós passamos, estamos vivenciando essa situação, né? Esse total desprezo por o Evangelho, por Cristo, e um falso evangelho de cura, milagre, maravilha, focado em profecias, em revelações, em anjos, sendo pregado. Mas Cristo e o seu evangelho são deixados de lado. A mensagem de salvação, de arrependimento, de perdão, de uma nova vida, é deixada ao acaso, é deixada de lado, e é colocado então essa nova mensagem. Por isso que as igrejas, elas lotam de pessoas, porque o ser humano comum, ele é atraído pelo místico, ele é atraído por revelações. O ser humano comum, o ser humano comum que eu falo, a pessoa em sua natureza caída, ela gosta dessas coisas. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. Então, em contraste, a Escritura fala de conhecer a Deus como ideal espiritual e pessoal, a saber, a plenitude de uma fé, relacionamento, que traz a salvação e vida eterna, e gera amor, esperança, obediência e gozo. Então, isso aqui é que é o objetivo, né, para o cristão: conhecer a Deus, conhecer a sua glória, conhecer a sua plenitude, conhecer a sua revelação, conhecer a cada dia o seu Senhor e contemplar o seu Senhor. E se você não tem prazer nisso, há algo errado com a sua fé. Há algo errado com a sua fé. Você precisa reconsiderar a sua fé. Jeremias 31 e verso 34. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso aqui, é o que? O Senhor está falando aqui, da aliança que ele fará com a casa de Israel. Uma aliança que o Senhor diz: ele porá a sua lei no interior deles, e escreverei na tábua do seu coração, e serei seu Deus, eles serão meu povo. Do que o Senhor está falando aqui? O Evangelho. O Evangelho não tem outra coisa
maior que a obra de Deus revelada no novo pacto, no Evangelho. Não há algo maior. Não há. Essa é a grande revelação para a humanidade. Hebreus, capítulo de número 8, verso de número 8 também, ó. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ó, que nova aliança! Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, porque essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, porei minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Escreverei-lhes, serei por Deus, e eles me serão por povo. Quando aconteceu isso? E está citando Jeremias aqui, né? Que nós lemos agora. Quando acontecerá isso? Ó, dizendo-se nova aliança, envelheceu a primeira hora, que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Está falando do Evangelho. Essa é a nova revelação. Esse é o novo pacto. Essa é a nova aliança. Esse é o grande mistério de Deus para a humanidade, revelado na pessoa e obra do seu Filho, Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. Também aqui no livro de Daniel, capítulo de número 11 e verso 32, que nos diz o seguinte, ó. Daniel 11, 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a ele com lisonja. Aqui está falando também, ó, dos entendidos, o povo que conhece o seu Senhor, fará proezas. Que povo é esse? A igreja. João 17, versículo de número 3, que vai nos dizer assim, ó. E a vida eterna é essa. Olha onde está a vida, ó. Em alguma revelação nova de algum mestre gnóstico? Não. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Ponto. Isso é a vida. Isso é a eternidade, meus queridos. Não tem algo a mais, não tem algo para ser revelado a não ser isso. Então, qual é a grande revelação de Deus? Eu vou frisar isso bastante. Cristo. Cristo é a grande revelação. Aqui, vamos para outro versículo aqui, ó. Vamos pegar mais para frente aqui, ó. Filipenses 3, verso 8. O que vai dizer em Filipenses? É uma passagem gloriosa, né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e consideram como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha só, Paulo tinha por perda tudo para conhecer a Cristo. E é isso que nós, como igreja, devemos ter em mente. Esse sentimento de Paulo deve ser o sentimento de todo salvo. Conhecer a Cristo. Ter Cristo revelando-se para si, para si como igreja, para Cristo se revelando a nós como igreja, é a maior glória que pode haver para nós. Não há outra glória. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele grande dia. Então é isso que nós temos que buscar, conhecer a Cristo. Dimensões desse conhecimento são intelectuais, conhecer a verdade através de Deus. Então o conhecimento é intelectual, saber que a verdade está no Senhor, né? Saber que a verdade está no nosso Salvador. Salmo de número 100, verso de número 3. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós.
e a nós mesmos somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Então, a primeira característica de conhecimento é intelectual, ok? Conhecer a verdade acerca de Deus. Volitiva, né? Crer em Deus, obedecê-lo, adorá-lo, em termos dessa verdade. E morais, né? Volitivas e morais, ó. Ou seja, crer, ser levado a adorar e, em termos dessa verdade, e morais, praticar, né? Viver aquilo que se crê. A fé e o conhecimento focaliza o Deus encarnado, o homem Cristo, Jesus, o mediador entre Deus e nós pecadores, por meio de quem chegamos a conhecer seu Pai como nosso Pai. João 14, verso 6. A fé procura conhecer a Cristo e o seu poder especificamente, conforme nós lemos em Filipenses 13:8. O conhecimento da fé é o fruto da regeneração, a doação de um coração novo. E quem pode fazer isso? E a iluminação pelo Espírito, quem pode fazer isso? Quem faz isso? É nós? Não. Deus, ele faz isso. Deus, ele nos dá um novo coração. Deus nos faz novas criaturas. Não vem de nós, mas é o Senhor que opera em nossas vidas e faz essa obra. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. E capítulo 2 de Efésios, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha, quem nos vivificou? Quem nos deu a vida? Quem nos levou ao conhecimento da fé? Quem nos regenerou? O nosso Senhor e Salvador. E quem vai nos capacitar para que nós possamos chegar ao conhecimento dele a cada dia nessa jornada? O nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele começou a boa obra em nós e ele a aperfeiçoará. O conhecimento, o relacionamento é recíproco, implicando a afeição pactual de ambos os lados. Conhecemos Deus como nosso, porque ele nos conhece como seus. Então o Senhor, ele fala, né, em João capítulo 10 e verso de número 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. O Senhor revela-se quando ele quer, da maneira que ele quer e para a sua glória. E que nós tenhamos isso em mente, olhando para ele como soberano e desejando e anelando mais e mais dele. E no tempo dele, no tempo e na vontade, na hora do Senhor, ele aperfeiçoará e nos guiará através do seu caminho por essa obra. Toda a Escritura foi dada para nos ajudar a conhecer a Deus desse modo. Trabalhemos para usá-la para o seu propósito aprovado. Então é desse modo. É característica intelectual, característica volitiva e moral. Conhecer a verdade acerca de Deus intelectualmente, crer e adorar a Deus, esse desejo, esse sentimento, e tudo isso a Escritura vai nos guiar a fazer, ok? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal sobre agora esse estudo, o conhecimento de Deus, que possamos então pedir ao Senhor que nos dê o desejo e o sentimento para buscá-lo e para que ele se revele a nós, né, para a sua glória, né, para o seu louvor, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.